Quero que você cante após mim, tá bom? Porque isso vai ser só um ensaio, não vai valer ainda. Combinados? Boa noite, povo de Deus. Good evening, people of Tá God. todo mundo aqui? Is everyone here? Todos aqui? We all here right now? Os que estão aqui, fiquem de pé, por favor. If you're here, then stand up. Só tem esse pessoal aqui? O restante ficou? Escute bem isso. Posso ouvir vocês agora? Vamos lá, eu conto 4. 3, 4. Ok, para começar, tá ficando bom. Mas vocês concordam que eu estou sozinho e estou conseguindo cantar mais alto que vocês? Então eu vou cantar uma vez e depois vocês precisam cantar 3 vezes mais forte que eu. Combinados? Então escutem. Ó. Vocês agora. Tá melhorando, né? Então vamos de novo. Ok. Ô gente, mas isso precisa ser retumbante. Esse lugar tem que ser abalado por esse louvor. Vamos lá? Parece até que eu tô num auditório de brasileiro, gente. Tem que fazer igual o Cabo Verdeano faz, especialmente o povo lá do fogo. Vamos lá? Vamos lá com alegria.
final maravilhoso. Vamos repetir? Sim ou não? Então vamos repetir esse final, porque ele pode ficar ainda melhor, ainda mais poderoso. Eu conto 4, 3, 4. Jesus Cristo será sempre minha canção. Bendito seja o nome do Aleluia. Senhor. Ô gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Let me tell you É something. claro que a gente pode ser solene e deve. Of course we can be solemn. We should be solemn at times. Mas que hino vocês acham que o pessoal cantou depois de atravessar o Mar Vermelho? But what do you think the people sang after they crossed the Red Foi Sea? aquele hino assim absolutamente catedrático, Do todo you mundo em think it was a posição de very sentido, solemn dizendo: hymn? Senhor nos ajudou a atravessar o mar. The Lord has helped us to cross the Red Ó, Sea. gente, cada momento do culto é um momento. Every moment of the service Crente is a nenhum moment. está proibido de celebrar No one com is todas as forbidden forças from dos seus celebrating pulmões e with glorificar their e exaltar o nome de Glorify and exalt the Jesus. name of the Lord. Olha só, teve um irmão que aplaudiu aqui o nome do Senhor. Eu não conheço a maioria de vocês na intimidade, mas se é uma coisa que eu gostaria algum dia, seu Severo, sabe uma coisa que eu gostaria muito algum dia? Era de assistir a uma partida de futebol entre Benfica Porto. e Porto. Desporto? Pronto. Eu queria ver qual seria a reação de quem torce pro Benfica na hora do gol. E depois do pessoal que torce pro Porto na hora que o Porto fizesse um gol. Porque eu duvido que seja a mesma reação que muitos crentes têm no culto numa hora de alegria, de exaltação ao nome de Jesus. Vamos parar com isso, gente. Nós podemos ser solenes, devemos ser ordeiros, mas precisamos, sobretudo, contagiar o mundo com a alegria que está no nosso coração. Aleluia. O nosso Redentor vive. Aleluia. Ele vive. Aleluia. E se isso é verdade, convém que nós proclamemos e exaltemos o seu nome sem nenhuma timidez, de forma compreensiva, de forma solene, de forma ordeira, mas com alegria que extrapole os nossos próprios limites e pulmões e que vá até o coração e aos olhos e à alma daqueles que estão perto de nós. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia! Vamos continuar louvando ao Senhor. Dá vontade de cantar aquilo de novo, mas a gente tem que prosseguir com a programação. Here I am to worship. Vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Aleluia. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas,
Tomem os seus assentos por alguns minutos, por favor. Eu não sei se vocês se lembram da primeira vez que ouviram louvor que tocou o vosso coração. I don't know if you remember the first time you heard a song, a worship song that touched your heart. Vamos ter uma surpresa agora. A primeira vez que eu ouvi a música Sou Grato We're going to have a surprise right now. The first time I heard the song Sou Grato foi pelo pastor Ramiro, was because of Pastor Ramiro. na escola técnica em São Vicente. Não sei se ele se lembra. Technical school in São Vicente. I don't know if Bom, you eu remember ouvi a that. música, depois toquei o acordeão, então ficou tudo acompanhado. Mas foi a primeira vez. E quando cantaram, eu ouvi o pastor e lembrei-me que foi a primeira vez que eu ouvi a música Sou Grato. Mas não estou aqui para falar muito. Acho que temos um testemunho de um grupo de senhoras que teve uma reunião no seu quarto e que foi uma bênção. Não sei quem vai ser o representante. Alguém que vai falar? You take this one. I guess it's more than one. I'll take this one. This one. E como diz o pastor Nathaniel, vamos fazer economia do tempo. E logo depois o pastor pode voltar para termos o outro louvor e vamos ouvir o pastor Ramiro, os anúncios ficam para fim. Ok, boa noite, toda alguém ali, boa noite irmãos, boa noite igreja. A minha caloira, na esse retiro que não faz, mas eu grata por estar ali. Tem sido uma experiência, se não tivesse um vocabulário novo, não falava. Para além de extraordinário, eu queria falar uma coisa muito mais grande, mas nesse momento que está saindo. Só para nós hoje, é que me está grata de experiência. E esse grupo que está ali, nosso quarto aqui é B, nós está de baixo, nosso quarto é B. Hoje, depois daquele culto, depois do almoço, né? Depois do culto, eu vou para o almoço. E a mim, então, alguém sei de almoço? Ah, ok. People are asking for translation, so they're all in dorm B downstairs. And go ahead. Então, hoje, naquele culto, e o pastor pede quem é que cresceu no giro para vir para frente, para vir uma oração. And this morning during the service, the pastor asked for those that wanted to be anointed to come to the front, and they would be. Então, a mim, como um bem esse retiro, ele com propósito, para morrer, semana passada, eu recebi 3 bênçãos, uma bênção extraordinária. Eu estive a passar para o retiro e me solta, espera a resposta de biópsia de câncer de mama, que na minha família tem um histórico terrível, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, família que morre de câncer de todo tipo, que nós podemos imaginar. So I had been praying to come to the retreat, and I came here with a purpose. And I had been praying for 3 things, and one of them was about a biopsy that I had in my breast for cancer. And in my family, more than 9 people have died due to cancer. Então, só para nós hoje, eu tinha motivo mais do que suficiente quando eu recebi aquele bênção que falaram uma de negativo. And when I got this blessing that was negative, yes. Aquele mesmo dia, em menos de que 20 minutos, eu recebi mais bênção, Ruth e Sabe. Era trabalho que estava pendente. The same day, about 20 minutes after, I received the second blessing, and there was a job that I was waiting for. E depois, quem pensa é mentira, irmãos, é verdade. And don't think this is not true. It is true. Menos de que
10 minutos, mais outro bênção sobre outro trabalho. Falei, Deus, gosto de ficar com 12 escolas. Aquela que está bem. And 10 minutes later, I received the second job offering. So now I was confused and I said, God, now which option do you want me to go with? Então, porque as 3 bênçãos lá, decidi manter bem para que retiro-lhe. So after those 3 blessings, I decided that I would come to the retreat. História longa, só tem curta o máximo. Então, bem, hoje é mera que Deus cria para fazer. Para bem, sempre fica a sonha, mas dia que tem benção, não estava para um lugar acima que ali. Deus acredita, assim, Deus crê. Mantém bem hora. Então, a mim, hora só mim. So after those 3 blessings, I said, God, I need to go and I need to go to this retreat and I need to come to a place like this and pray. Believe it or not, that's the reason that brought me here. Bem, hora só mim, ngacha tudo esse povo, que seria tudo irmãos que não oram junto. Então, o que eu faz? Canto que bem para frente, não queria ser ungido. Com óleo. So coming here, I found other people just like me who also wanted to pray. And after being here, I wanted to be anointed with the oil. Canto que bem fica atrás de Dona Milu. Olha, pastor, tá ora, tá unge pessoas. And I came and I stood behind Dona Milu and I saw the pastors praying and anointing people. Agora, como nunca tem experiência que dura na igreja ali, tá frequente as igrejas And because I'm not very experienced in the church, it has been not a long time that I have been here. Então, falei assim, bom, a mim que batizaram, nunca sabe se está pedindo para ungir com óleo ou não. So I kind of double-guessed myself and I said, I'm not baptized, so I don't know if I should be anointed. Mas mesmo dúvida estava com outra pessoa, com outra irmã de igreja. But that same doubt somebody else had. Que também estava ali de frente. That was also up front with me. É minha amiga Léo. And that's my friend Leonil. Se a mim tem alguns problemas que já resolve, Léo também tem problema na sua família. Então nós dois não estamos a ser ungido, ok? Mas ele também fica com vergonha. And both of us wanted to be anointed, but both of us were also in doubt about it. We were com vergonha. Então, nós acreditamos, mas canto nunca faz aquilo lá. Nela, minha prima está ao lado. Nunca senti coragem, não tinha dúvida se era só alguém batizado. Meninos, não sei de ali, embaixo de baixo, me senti vazio. Pensava, mas estava satisfeita, rica e não senti presença de Deus, não está sentindo ainda, mas aquela hora fica vazio, não estava para casa, está faltando aquela coisa. So after I went downstairs, I kind of felt empty. I felt that something was missing. Of course, I was here, I was up here, I was blessed, but I wanted more and I felt that something was missing. Agora nós vemos o maior testemunho aquele. Nós é que Deus trabalha. So now listen to this. This is the best testimony ever. Que está bem daquele bomba agora. Que nós tudo que está ali, mora que não trabalha, mora que nós não fazemos coisa extraordinária. So now I'm going to tell you the story how everyone got involved and how something extraordinary happened. Então, nós 3 não vai para quarto. A mim, Carmen, Sheila e Luísa. E Orisa e Antônia. Tony. Não fica lá, não conta partes, não canta, não ri. As tantas, Léo vai partilhando com nós se preocupação. Aí, meninos, eu estou emocionada, minha língua rara própria. So we went downstairs, just summarizing. We went downstairs and we all started talking and Leo was also there with us. Cante falando de seu problema, não tem partilha com nós seu problema. Então, não falei assim, meninas, eu falei, se uma cândida, eu falei, também queria ser ungida, eu conta seu problema. Depois, não falei assim, eu falei, mas mim quer saber o que significa aquele óleo.
So they were talking, and Leonil said, I wanted to be anointed, but I didn't know what it meant, what that oil meant. Então, eu pedi para Sheila explicar, e Sheila explicando. And we asked for Sheila to explain, and she did. Então, quando não olha realmente o valor daquela unção, com óleo e cozer, não faz assim, meninos, não ora para ser irmão. So when we finally understood the meaning of being anointed, we got together and we prayed for Leonil, this brother. Aham. Então, não pega a mão, meninos, não ora. And we prayed, and we prayed. Mas era, se lhe deriva com o microfone, não tem aquele som ali. And if up here with the mic we have this kind of sound, Nós que até imagina como é que nós dentro daquele quarto não conseguimos orar em voz alta, vibração. and downstairs we prayed in a loud voice and there was a vibration in the room. Hoje a Paula I saw Paula e uns pretos assim, fica abrindo o olho, uns pretos assim, hoje a Paula tá calca a mão na sua cabeça, mas a minha abriu o olho, não sei para morrer. De repente, aquela oração, fica tudo preto, uma escuridão. Eu falei, que tontura essa terão. Depois, fração de segundo, fazemos um flash, luz. Então, flash, luz e acende. Abre o olho assim, depois a luz acendida. Então, depois Paula vem ser testemunho que aconteceu com ela. Mas a mim, então, na ficha hoje, eu falei assim, eu faço pergunta que aquele pastor de cedo, Pastor Ramiro. que as 3 perguntas que falaram, né? Je sais. Então, a mim, eu abri o olho de minhas colegas e falei assim, mas, morde que de repente não fica assim. Já acontece tudo com as coisas, já não ora, já não louva, já não aquele. Eu falei, mas, que as outras meninas chegam ali? Eu sou todos. Está encantado, está maravilhado. Já sente a presença de Deus. Que só em mim, mas nós tudo que está ali, em casa fazer pedido, não. Nós está dando ordem. Léo pode pé. So we all prayed together and we cried together and we sang together and we felt the Holy Spirit with us. So I'm going to ask for Leonil to come up. Nós está dando ordem, que se pede, não. Pastor Benedito, todos os pastores que estão ali. Nos ungindo, me colheu. Pastor Benedict and all the pastors here, we would like to be anointed, please. Você está pedindo que lá, você está daquele ordem ali, para uma incrível realmente completa para minha casa, para minha comunidade, para morar em feminismo lá no quarto, coisa que me falou, mas agora a mim você estava prega agora, na minha zona. And I'm asking to be anointed. And I'm actually given an order to be anointed because from now on, I'm actually going to start preaching the word of God. Uma das coisas que não olha lá é que não sabe tudo alguém caminho diferente. One of the things that we noticed downstairs that all of us were in different ways. A mim lá canha quarto. That's not even my room. A mim só estava buscar alguém que não tinha conversa pendente. I was going to get someone who I had a pending conversation with. Paula falou ele canta, ele passa, só está outro carro, ele vira, ele fala não, só está entre ali, para falar nem se rai. And Paula was going somewhere else and she stopped by. Mas quando ele vai, ele chega lá. But E no começo, e ela está falando, não encanta, não se vai ensaiar, já nem da esperança, vai ensaiar. Mas quando chega que tive ensaio. Para modo no começo até abrir nosso coração. So Elsa was also on her way to practice, and after a while, we didn't even practice because we just started worshiping and praying together. E coisa com que eu falei igreja, mas não está falando nós é corpo. And what I want to tell the church is that we claim that we're one body. Mas quando não estava naquele quarto, no começo a abrir, cada de nós, cada mãe, começa a abrir esses desafios e essas lutas que ele tem passado. And being together, we started sharing about the trials and tribulations as mothers that we have been going through. E nós não temos coisas em comum. And we noticed that we have many things in common. Mas uma das coisas que uniram mais naquele momento.
But one of the things that united us in that moment é que nosso Deus é aquele mesmo Deus. is that we serve the same God. É aquele Deus que alcança no meio de vale. It's not. É aquele mesmo Deus alcança na It's alta the de God that is montanha. in the valley. It's also the God that is up on the mountain. E uma das coisas que não faziam promessa lá naquele quarto, aquele grupo que estava lá, And we made a promise downstairs que não tem que sentir confortável, a chama tila e falar, ora comigo para minha filho. and we need to feel comfortable of calling somebody else to say, pray with me for my child. Talvez não tenha nos jovens ali e nunca te chega naquele mãe para não falar, momento de ajuda para ora com Many times we have youth here, but we haven't gone to the mother to say, hey, can I pray with you? E uma coisa não prende lá, que junto nós é mais forte. And we learned downstairs today that O together we're Espírito Santo stronger. trabalha lá. The Holy Spirit worked there. Não chora, We cried. não ora em voz alta. We cried. We E não prayed sabemos, in nós loud também voice. tem resposta de oração. And we know that we will have the answers to our prayers. Nunca super mulheres, nunca é super mãe, We're not super women or super mothers. mas não sabe com quem é que está junto But conosco we na know who batalha. is with us. E Jesus está conosco, And Jesus is with us. Deus está conosco. And God is with E us. coisa com que a igreja And what I want to tell you tonight, não age no comportamento de um corpo que nós é de verdade. let's behave, let's act Não like the lembra body that we minha are. dor. Aqui minha filha está talvez está fazendo alguma coisa que está direito. And, Minha dor deve ser boa dor. and let's remember that my pain is your pain. When my child is not what he is supposed to do, my pain is your pain. Que não critica nos meninos, Let's mas not não criticize lembra. our kids. Uma coisa que não lembra mamãe ó que se cozoejo na chão, se filho está de pé. But let's remember that whenever a mother is kneeling, that mother's children are standing. Não quer falar nós, mas nós é um corpo de Cristo. We are a body, Nós é forte. and we're strong. Amém. Amen. Muito bem, eu vou aceitar as ordens. Eu espero que essas ordens estejam a vir de Deus. Bem? Mas temos uma coisa, está no programa de hoje à noite um tempo para a oração e unção. Então vamos deixar esta unção para o fim, porque está no fim do programa do nosso culto. E depois do louvor e da pregação, e quando todos vierem para o altar, nós estaremos aqui para fazer unção. Que Deus os abençoe, uma experiência maravilhosa que vocês tiveram. Que Deus continue a falar aos vossos corações. Bênção, bênção, vocês são bênção. Graças a Deus. Graças. Quantas crianças temos aqui no auditório? Temos duas ali, tem umas mais crescidinhas. Mas todas as nossas crianças estão sendo chamadas para se dirigirem agora ao seu local especial. Todas as nossas crianças têm liberdade de saírem agora. Ontem, depois que cantamos essa música, a nossa pastora disse do desejo de cantar essa música conosco. Por isso que eu chamei. Nós vamos cantar juntas. Enquanto as nossas crianças saem do auditório, e se agora você quiser aproveitar para se sentar um desses lugares que acabam de ficar disponíveis, por favor, esteja à vontade.
faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso falar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. De pé, coloque-se de pé, por favor. Aleluia. Vamos cantar todos juntos. Fala a Deus. Faça essa oração cantando, antes de recebermos o pregador da palavra de Deus nessa noite. Fala Deus, fala Deus, Cante. toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegre atenda ao teu mandar. Outra vez,
conosco, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Aleluia. Nós te bendizemos pela vida da tua preciosa filha. E nos juntamos a ela em oração. E exaltamos o teu nome, pois que sabemos que estás ministrando a esse coração. E o fazemos no bendito nome de Jesus. No maravilhoso nome de Jesus. Amém. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. A presença de Deus é real neste lugar. The presence of the Lord is real in this place. Esses dias voaram, não é? These days have just been wow. Amanhã nós estaremos em casa, Tomorrow we will be home. cada estará voltando ao seu dia a dia. And each of us will go back to our own daily routine. Mas eu creio que cada de nós estará saindo deste lugar renovado. But I believe that all of us will leave this place renewed. Renovado com a presença de Deus. Renewed with the presence of the Lord. E com mais desejo de poder servi-lo. And with a greater desire to serve Him. Eu sou grato pelo privilégio de estar aqui convosco. I'm grateful for the privilege to be here with you. E o desejo do meu coração é que a sua palavra possa ser honrada. And the wish of my heart is that His word will be honored. O seu nome glorificado. His name glorified. Onde quer que nós formos, possamos ser o bom perfume de Jesus Cristo. And wherever we go, may we be Jesus. O bom perfume. May we be the sweet aroma. Para que as pessoas possam ter prazer de estar conosco. So that people have the pleasure of being around us. Não somente o bom perfume, mas também cartas abertas. Not just the sweet aroma, but also open letters. Lidas por todos os homens. Who can be read by everyone. E que nessa carta esteja escrito: eu sou de Jesus. Aleluia. May we be letters in which we have written, I belong to Jesus. Vivamos para Ele, para a glória do seu nome. For the glory of His name. Nós estamos terminando hoje com a última mensagem e o desejo do meu coração é que a semelhança do profeta Isaías. We are finishing up with another sermon and the scripture will be from Isaiah. Nós possamos dizer: eis-me aqui. May we be Envia-me. able to say, here I am. Amém. Send me. Vamos ficar de pé, nós estaremos lendo a palavra do Senhor no livro de Isaías, Let us capítulo 6, stand and we'll versos 1 a 8. We will be reading Isaiah chapter 6 verses 1 through 8. Isaías capítulo 6, versos 1 a 8. Isaiah chapter 6 verses 1 through 8. Eu estou vestido esse, como é que se chama? Hoodie. Como os irmãos disseram, não é? Porque é o tema desse acampamento. I'm wearing this hoodie because it's the theme of this retreat for this year. Eis-me aqui, envia-me. Here a I mim. am, Lord, send me. Diz assim a palavra do Senhor, começando no verso 1. And this is the word of the Lord starting in verse 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo.
In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lofty, and the hem of his robe filled the temple. Serafins estavam por cima dele. Cada tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Seraphs were in attendance above him. Each had 6 wings. With 2 they cover their faces, and with 2 they cover their feet, and with 2 they flew. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. The pivots on the threshold shook at the voices of those who called, and the house filled with smoke. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. And I said, Woe is me! I am lost, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips. Yet my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Porém dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Then one of the seraphs flew to me, holding a live coal that had been taken from the altar with a pair of tongs. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiada o teu pecado. The seraph touched my mouth with it and said, Now that this has touched your lips, your guilt has departed, and your sin is blotted out. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? And I said, Here I am, send me. Pai, que a meditação da Tua Palavra nesta noite fale aos nossos corações. Que possamos, ó Deus, sair deste lugar confortados, consolados com a Tua presença. Ajude-nos, ó Deus, a podermos viver no centro da Tua vontade. Que tudo quanto nós planeemos fazer, ó Deus, possa ser para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. You may be seated. Após reinado próspero e bem-sucedido no reino de Judá, After a prosperous reign in the kingdom of Judah, morreu o rei Uzias. King Uzziah died. Ele reinou por mais de 50 anos He was king for over 50 years após o assassinato do seu pai Amazias, after the murder of his father Amaziah, quando ele tinha apenas 16 anos. when he was only 16 years old. Uzias foi fiel ao Senhor por causa da sua fidelidade, a nação prosperou. Uzziah was faithful to the Lord, and because of his faithfulness, after a long period of decline, the nation prospered, restituindo a Judá muito da sua força e influência que tivera durante os dias de Davi e Salomão. and he restored lots of the strength and the influence that Judah had during the days of David and Solomon. Infelizmente, muito mais tarde, And unfortunately, a lot later, agora aos 52 anos de reinado, now at 52 years of being king, Uzias tenta entrar no templo para queimar incenso, Uzziah tried to go into the temple to burn incense, uma responsabilidade que era apenas reservada aos sacerdotes. which was a responsibility that was reserved for the priests. Este ato, de acordo com 2 Crônicas, capítulo 26, 16,
era considerada transgressão contra a lei de Deus. And according to 2 Chronicles 26:16, this act was considered a transgression against the law of God, Pois ele tentou assumir a responsabilidade sacerdotal. because he tried to commit to the responsibility, O que não lhe competia. a responsibility that was not his to take. Como consequência da sua transgressão, And as a result of his transgression, Deus infligiu Uzias com lepra, God inflicted Uzziah with leper, vindo esta mais tarde a morrer por causa dessa doença. which eventually caused his death. É neste contexto histórico sombrio And it's in this very somber historical context de trono vago of an empty throne que Isaías vai ao templo that Isaiah goes to the temple, e tem a visão do trono de Deus que nunca ficará vago. and he has a vision of the throne of God which is never empty. Ele testemunha dizendo And he states que no ano em que morreu o rei Uzias, that in the year that King Uzziah died, no ano de profundo pesar, in a year of profound grief, no ano de profunda consternação nacional, in a year of national despair, no ano de grandes incertezas in a year of great uncertainty quanto ao futuro do reino, when it came to the future of the kingdom, algo extraordinário aconteceu. something extraordinary happened. Isaías nos diz Isaiah also tells que ele us viu também o Senhor that he also saw the Lord assentado sobre alto e sublime trono. seated on a high and mighty throne. Sim, meus amados irmãos, o rei morreu, Yes, my brothers and sisters, the king has died. mas o rei dos reis continua no comando de But the toda King a of sua Kings criação. continues to reign above all creation. Irmãos, há trono no céu There is a throne in heaven, e o Senhor Deus está sentado nele and the Lord God is seated on it como soberano governante do universo. as the sovereign ruler of the universe. Este é facto central do céu, This is the central fact of heaven, que há trono ocupado no céu. that the throne is occupied. Quase todos os relatórios bíblicos Almost every single biblical que statement falam de uma visão do céu, that talk about a vision of heaven, de pessoas que foram levadas ao céu, from people who were taken up to heaven, que escreveram sobre o céu, that wrote about heaven. todos falaram do trono de Deus. All of them spoke of the throne of God. Eu faço referência ao rei Davi, I'm referring to King David, aos profetas Miqueias, Jeremias, Ezequiel e Daniel, to the prophets Micah, Jeremiah, Ezekiel, and Daniel, ao apóstolo João to the apostle e John, também a and outros. so many others. A crença central do ateísmo The central belief in atheism ou materialismo or materialism é que não existe trono. is that there is no throne. Não existe lugar de autoridade ou poder There is not a place of authority and power a que todo o universo deve responder. to which the universe has to respond to. A crença central do humanismo The central belief of humanism é que existe trono, is that there is a throne, mas o homem senta-se nele. but it's man who sits on that. Mas as Sagradas Escrituras, meus amados irmãos, But my brothers and sisters, the sacred scriptures, nos deixam claro they make it very clear que há trono no céu that there is a throne in heaven onde nenhum humano pode where no assentar-se, human can sit, onde Deus está entronizado, where God himself is enthroned. que Ele também possa ser entronizado no teu coração. And may he also be enthroned in our hearts. Que Ele possa ocupar o lugar central na tua vida. May he occupy the central Que place in your realmente tu life. possas nesse dia dizer: Senhor, deixa-me sair do trono da minha vida, May you be able to say today, Lord God, let me leave the throne of my life para que tu possas ocupar. so that you can have it. Para que tu possas tomar lugar. So that you can take the place. Muitos de nós
Many of us, continuamos no trono we continue on our own throne porque nós tomamos as nossas decisões. because we make our decisions. Tudo que nós fazemos deve se girar à volta dos nossos interesses. And everything we do has to fit our interests. E em vez de nós dizermos, ó Deus, que Instead a of tua saying, "Oh vontade Lord, seja feita, let your will be que done. eu possa me submeter à tua May I vontade. submit to your will." Sim, meus amados irmãos, Yes, brothers and sisters. que nesta noite, May this evening, ao sairmos deste lugar, while we leave this place, possamos dizer, ó Deus, let venha us be able to ocupar say, Lord God, come trono occupy no meu the coração. throne of my heart. que o seu eu ceda lugar May your ego, yourself, give way ao eu sou que reina to the I am who eternamente. reigns eternally. Que tu possas abandonar o lugar do trono da tua vida May you abandon the throne of your life e eu convidar para que ele venha reinar. and invite him to reign over Meus it. amados irmãos, Isaías pode ter ficado deprimido Brothers and sisters, Isaiah may have been depressed ou mesmo desanimado, or even disencouraged porque grande líder de Judá because já a great não leader estava of Judah no trono. was no longer on the throne. Mas através da visão de Deus, But through the vision given by do God Deus assentado no trono, of a God who is seated on the throne, ele agora está dizendo a Isaías: he is now saying to Isaiah, não te preocupes, Isaías. don't worry, Isaiah. Uzias pode não estar no trono, Uzziah may not be on the throne anymore, mas eu velo sobre o meu povo. but I watch over my people. Eu cuidarei deles. I will take care Eu of os them. abençoarei. I will bless them. Morreu o rei King Uzias, Uzziah has mas o died, rei dos reis but the King reina. of Kings E continues nada to que reign. possa And there acontecer, is nothing that can nada que happen, venha a nothing acontecer that neste can come to mundo pass in this world poderá abalar o seu reinado. that can shake this reign. Por isso o desafio desta noite: So tonight's ponha challenge, a tua confiança nele put your e trust in nele him somente. and believe E ele only, prometerá cuidar de ti. and he will take care of you. Sim, tudo pode abalar, Yes, everything may be shaken, mas Deus but God está is assentado no trono. seated on the throne. Eu gosto de Isaías 46. I like Isaiah 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. God is our stronghold and our fortress, Socorro bem presente na an angústia. ever-present help, Pelo que não temeremos, and we will not be afraid, ainda que as águas rugem even if the e waters os roar mares se afundem, e as ondas se afundem nos mares, no and the coração dos seas are mares. tempestuous. Ele fala de Deus que está sentado no trono, He is speaking of a God who is como que seated nos on the dizendo a throne, todos: relax, like he's saying to all of us, calma aí, eu estou no comando. I am in control. Eu vou te ajudar. I will help you. Sim, meus amados irmãos, Yes, alguém my brothers and disse sisters. essas grandes verdades, essa grande verdade. Someone said this great truth. Quando grandes e bondosos homens morrem, When great and good men die, é nesses momentos que devemos olhar para cima, it's in these moments that we have to look upward, com os olhos da fé, so that with the eyes of faith, para o Rei eterno e imortal. we can see the eternal and immortal God. Como a vida dos príncipes tem o seu tempo, Just like the life of princes have their time, pelo que a sua glória é muitas vezes eclipsada. which sometimes eclipses their glory. Lembremos-nos que Deus vive para sempre e a sua glória Let us remember é that God eterna. lives eternally and his glory is eternal as well. Sim, o soberano Deus The sovereign God está sentado no seu trono, is seated on his throne, trono de glória, a throne of glory, e reina triunfantemente. and he reigns E por triumphantly. causa desta realidade, And because of this reality, não há nenhuma razão para o povo de Deus temer, there is no reason for the people of God to porque Ele fear, é o nosso refúgio e because he fortaleza. is our stronghold and Socorro bem fortress, presente na our angústia. ever-present help. E somos desafiados nesses termos And we are being challenged in these terms pelo autor do livro de Hebreus.
Hebreus, by the author of the book of no capítulo Hebrews 4, versículo in 16. chapter 4, verses 16. Cheguemos com confiança Let us come to the ao throne trono da graça of grace with para que confidence possamos alcançar so that we misericórdia can find mercy, e achar graça and find grace, a fim de sermos so that ajudados we may receive help em tempo in due oportuno. time. Nesta visão do profeta Isaías, In this vision of the prophet Isaiah, vendo Deus assentado no seu trono, seeing God seated on his throne, há pormenor que ressalta. there is a minor Que é point that ressaltado. stands out. O texto diz The text says que a cauda do seu manto enchia o templo, that the hem of his robe filled the temple, revelando o Deus emanente, which revealed his immanence. Deus transcendente que ocupa os céus, He's a God that transcends and occupies heaven, mas que faz sentir a sua presença no templo. but that makes himself known in the temple. Deus revelando ao profeta God revealed himself to the que Ele prophet está presente. that he is present. E no capítulo 57, versículo 15, In chapter 57, nós verse ouvimos 15, agora Isaías dizendo: we hear Isaiah say, porque assim diz o alto e sublime, because this is what the high and sublime says, que habita a eternidade, who inhabits eternity, o qual tem nome santo. who is called holy. Habito no alto e santo lugar, I inhabit the high and holy place, mas habito também com o contrito e o abatido do espírito, but also dwell with the crushed in heart and spirit, para vivificar o espírito dos abatidos to vivify the spirit of the crushed e vivificar o coração dos and contritos. vivify the heart of the troubled. Diante da majestade da presença, And before Deus. the majesty of the presence of God, meus amados irmãos, também o profeta é confrontado com a santidade the prophet de is Deus. confronted by the holiness of the Lord. Serafins ministravam na presença de Deus, Seraphs ministered in the presence of the Lord, exaltando a santidade da sua pessoa. exalting his holiness. Eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua They said, glória. holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. As palavras dos serafins, In the words of the seraphs, a trindade de Deus é revelada. God's Trinity is revealed. Ao mesmo tempo, a sua santidade é proclamada And at the same time, his holiness is proclaimed pela repetição for the repetition da sua essência. of his essence. Ele é santo. He is holy. Meus amados irmãos, dizer que o Senhor é santo Saying that the Lord is holy, diz muito. it says a lot. Dizer que o Senhor é santo, santo, Saying that the Lord is holy, holy, diz ainda it mais. says even more. Mas dizer que o Senhor é santo, 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 But saying that the Lord is é holy, declarar a sua holy, santidade no holy, mais alto grau it takes his possível. holiness to the highest level possible. Deus santo God is holy. significa que Ele é completamente distinto. And being holy means that he is completely secluded. Ele é perfeito, Ele é puro. He's set apart, he's perfect, he's Ele pure. é separado de todo o pecado. He is set apart from sin. Ele não pode tolerar o pecado. He cannot tolerate E sin. muitas vezes hoje nós estamos ouvindo muito. And many times nowadays we hear about Nós this. dizemos, mas Ele é um Deus de amor, Ele vai acolher a todos. We say, but God is love, so he will invite everyone in. Meus amados irmãos, Ele é santo. But he is holy. Ele é santo. Nós não podemos chegar na sua presença de qualquer maneira. We cannot come to his presence just however we want. Nós não podemos viver a nossa vida de qualquer We maneira. cannot live our lives just in any way. Ele está fazendo uma obra na minha vida He e na is tua doing a vida. great thing in my life and in your life. E há desejo no coração de Deus, uma ordem. And there is a desire, there's an order in the heart of the Lord. Buscai
a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Seek holiness without which nobody will see the Lord. Você precisa de uma vida consagrada na presença de We need Deus. to live a life that's consecrated Para to the que Lord, onde quer que você vá, so that wherever you go, Jesus Cristo seja visto na tua Jesus vida. Christ will be seen in your life. Santidade implica mudança de vida. Holiness implies a Uma nova transformation of your criatura. life. It's a new As creation. coisas velhas, The old things, a vida de pecado, the life of sin, as coisas que eu gostava de fazer, que me things that we davam liked to prazer, do that gave us pleasure, que dava prazer na carne. that gave us pleasure in the flesh. Agora já não tenho mais prazer, Now I don't feel that anymore porque Cristo vive em mim. because Christ lives in me. Meus amados irmãos, dizem que a igreja do Nazareno nós não bebemos. In the Church of Nazarene, we don't drink. Nós não Well, bebemos, according nós to não them. vamos para festas We don't drink, we don't party, onde há a tendência do pecado where abundar. there is a tendency for sin to abound. Mas hoje nós ouvimos que os jovens estão fazendo tudo. But today we hear that youth are doing Tudo. anything. Tudo and é permitido. everything's allowed. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel estavam na Babilônia, When Shadrach, Meshach, and Abednego were in Babylon, eles tinham tudo para viver uma vida devassa. they had everything to live a bohemian life. Mas no coração deles, eles disseram: nós não vamos nos contaminar. But in their hearts they said, we will not be contaminated. Nós não vamos viver uma vida de pecado. We will not live a life of sin. Eu não vou viver com alguém que está vivendo realmente uma vida longe dos padrões de Deus. I will not live with someone. I will not do life with someone who's not doing life with God. Eu não vou me envolver em atividades que são contrárias à voz de Deus. I'm not going to get involved with activities that go against God's wishes for my life. Eu não vou ter relacionamento com meu namorado, I will que eu not sei have que relations somente with my é requerido no casamento. That I know marriage is required for. Eu vou honrar a minha namorada. I will honor my girlfriend. Eu vou sair daquele lugar de escuridão, I não will é? get out of Eu those vou estar dark no spaces. na claridade, porque o crente é chamado para viver na claridade. The believer is called to live in the light. Eu vou viver uma vida de tal forma I will not live however I want. que quando Deus dos céus que se assenta no trono In such a way that the Lord who is seated on the throne ver para mim, will look at me Ele vai dizer: é o meu filho. and he will say, "This Eu is my gosto son." daquela expressão de Jó, não é? No livro de Jó. I like the expression in the book of Job. Quando Deus falando com Satanás, When God was speaking with Satan, nós não sabemos como é que Satanás foi capaz de entrar lá no we céu, don't know não é? how God was able to enter heaven. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus volta-se para Satanás e But lhe the diz: word of the Lord says that God turned to Satan observaste o meu servo, and he said, Jó, "Have you seen my servant Job? jovem temente, homem temente, Young person and fear que se desvia do mal. and people who fear the Lord, Esse é o who desejo de avoid Deus. evil." Meus irmãos, a vida de santidade pode ser vivida. A life of holiness can be attained. Nós somos desafiados para marcar a diferença. We are being challenged to be Nós different. somos chamados para abandonar a vida de impureza We're being challenged to abandon a e life of para buscar uma impurity vida de consagração and na to seek a presença de life of Deus. consecration and surrender to Hoje God. todos nós temos a possibilidade de entrar na internet. É ou não é? All of us have the opportunity to do whatever. Você on the vai para o internet. YouTube. You go to YouTube. Eu quero fazer-te uma pergunta. O que é que você está assistindo no YouTube? What are you watching on YouTube? Será que há pornografia ali? Is there pornography Será there? que há coisas, há materiais que vocês sabem que são contrários à vontade de Are there Deus? things that you know go against God's Meus amados holiness? irmãos, que nós possamos analisar a nossa vida diante Brothers de and Deus. sisters, let us hold ourselves accountable Porque o before meu pastor God. não está vendo. Just because my pastor O can't meu see me, irmão não está my brother vendo. and sister can't Mas o see Deus me, dos céus vê but God tudo. sees me. He sees everything. Cuidado, olhinho, o que vês. Be careful, eye, what you see. Cuidado, boquinha, o que Be falas. careful, lips, what you say. Porque o Salvador do céu Because the Savior está olhando para is ti. watching us. Ele está olhando para ti. He sees us. A palavra do Senhor nos diz que o profeta vai ao templo The word of the Lord says that the prophet e went to the quando ele é temple. confrontado com a santidade de Deus, And when he is confronted by God's ele holiness, diz: ai de mim,
He says, "Woe is me." Ele era, no nosso tempo, podíamos dizer, ele era um pastor. During our time, in this time, we could say that he was a Ele era um pastor. pastor, ele era alguém que todas as pessoas olhavam para ele e People diziam, looked up to him because of his leadership. eu acredito nele. I believe him. Eu acredito que ele tem algo especial. I look up to him and believe that he has something special. Há uma irmã que está com o Senhor, There is a sister in Christ who is resting in heaven. que muitas vezes, quando eu falava com ela em New Bedford, ela many dizia, pastor, times- ora por mim. Many times when I would speak with her in New Bedford, she would say, "Pastor, please pray for me." Ela dizia, ora por mim, porque eu tenho fé na sua oração. She said, "Pray for me because I have faith in your prayer." Eu ficava abençoado, mas eu dizia, irmã, tu também podes orar, And I felt blessed, but I would say, "Sister, you can also pray porque a minha oração não é melhor que a sua. because my prayer is not better than Não é yours." melhor. It's not better. Todos nós chegamos com confiança ao trono da graça. We all approach the throne Através de of Jesus glory Cristo. with confidence Ele é through o Jesus nosso Christ. sumo sacerdote. He is our E nós high somos priest. chamados a buscar a sua And we are called to presença. seek Mas His a palavra presence. de Deus nos diz que nós But the word of precisamos the Lord ter says esse sentimento that we de need que to have this nós feeling estamos no lugar santo. that we are in a E eu holy quero vos place. dizer, jovens, And I want to adultos, tell you, young people and young que esse adults, lugar santo The não é holy quando vocês places. entram na igreja na Nova it's Aliança. not when you come into the church of Nova Eu não Aliança. estou lembrando da direção, não é? Não é quando vocês estão ali. It's not when you're there. Vocês sabem onde é que é lugar santo? Do you know where the holy Lugar place santo is? é onde é que você está. It's the place where you are. Porque quando você anda, Because when you walk, Ele anda contigo. He walks with you. Quando você fala, When you speak, é dele que você está falando. you're speaking of Him. A vida cristã não é o ir à igreja. The Christian life is not the going A to vida church. cristã é o andar com The Ele. Christian life is the É walking viver na with sua Him. presença. It's the living in É His ser como presence. Enoque que andou com Deus It's like Enoch who walked cada with dia. God E every single quando ele mile. menos notou, ele já And estava when no he céu na least presença expected, de he Deus. was already in heaven with the A Lord. vida de santidade é uma vida de caminhar A com life Deus of holiness is dia a a life dia. of walking with Lá God na tua daily, escola, in your school, lá na universidade, in your university, lá no teu trabalho. at your job. O lugar é santo The place is holy porque você está lá. because you are there. E Ele está entronizado no seu And coração. He is enthroned in your Vocês heart. entendem? Does that make sense? É a presença de Deus. It's the presence of God. Meus amados irmãos, Ele reconhece, Ele diz, ai de mim, Brothers and sisters, He's self-aware. He says, "Woe is me, porque vou parecendo. because I am impure." Ele reconhecia que nada podia fazer. He recognized that he couldn't do anything. Mas eu quero dizer à igreja do Senhor But I'd hoje like to tell the church que a tonight boa notícia that the good news é que através de Jesus Cristo, is that through Jesus Christ, Deus providenciou meio God para has made a way a humanidade, for mankind, para eu e para for você, you and I, para todos nós for nos all of us aproximarmos to dele approach Him em santidade, in holiness, estabelecendo entre nós e Deus a ponte. establishing a bridge E between eu us gosto and dessas God. palavras no livro de And with Hebreus, these words, I'm reminded of the book capítulo of 13, Hebrews, versos 12 chapter e 15. 13, verses 12 12 a to 15. 15. Ele diz, He says, por isso foi que também Jesus, "Therefore Jesus, para santificar o povo pelo Also seu próprio suffered. sangue, also suffered outside the city gate in order to sanctify the people by His own blood. saiamos, pois, com ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Let us then go to him outside the camp and bear the abuse he Na endured." verdade, não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. For here we have no lasting city, but we are looking for the city that is to come. Por meio de Jesus, Through him then, pois ofereçamos a Deus, let us continually Sempre offer a sacrifício de louvor, sacrifice of praise que é o fruto dos lábios que confessam o that seu is the nome. fruit of lips that confess his name. Sim, Jesus, através de Jesus, para santificar o seu povo, If through Jesus Jesus, padeceu fora da porta. in order to sanctify his people, Jesus Mas falando suffered. com os seus discípulos, And speaking with his disciples, ele disse, he said,
Eu vou, I'll go, mas eu prometo que eu enviarei o but I Consolador. promise that I will send the helper. E ele virá e ele estará convosco. And he will come and he will be with you. E a responsabilidade do Consolador, do Espírito And Santo the de Deus, responsibility of the Holy era Spirit de of God nos poder is to give you santificar. power. O to be povo de holy. Deus, os discípulos The esperaram people of God, the pela disciples, vinda do Espírito Santo. they were so ecstatic E a for the coming palavra of the de Deus Holy nos diz Spirit. que quando o Espírito Santo And the word veio, of the Lord says that when the Holy Spirit came down, eles foram santificados. they were made holy. Eles foram purificados. They were E purified. Deus os usou. And God used them. Meus amados irmãos, o mesmo fogo Brothers and sisters, the same fire usado pelos serafins para tocar used os by the lábios de seraphs Isaías. to touch the lips of Isaiah. Fogo do céu Fire from que heaven remove toda a that impureza, removes all impurity, toda a carnalidade, all of our iniquity, tudo que toma primazia no lugar de Deus. everything that reigns O supreme over fogo de God. Deus é o que nos pode retirar The fire todo of mal God is what can make us pure para que vivamos na presença so de that we Deus. can live in His presence. É isso que Isaías está dizendo. This is what Isaiah is A saying. palavra de Deus nos diz quando ele reconhece The word of the o Lord seu says that pecado. when he realizes his own sin, Dos serafins tira uma brasa do altar e toca one nos of the seus lábios, seraphs takes out a piece of coal from the fire and touches his lips with it, dizendo: saying, sua iniquidade foi tirada "Your impurity has been cleansed, e expiada o teu pecado. and your sin has been blotted out." Depois disto, ele ouve a voz do Senhor que And after dizia: that, Isaiah heard the word of the Lord a saying, quem enviarei? "Who shall I send? Quem há de ir por nós? Who will go?" Então disse eu: I eis-me said, aqui, "Here I envia a mim. Send me. Meus amados irmãos, quando Deus me chamou, When God called me, sua chamada foi clara e inequívoca. His calling was clear and it was E a sua chamada unavoidable. continua sendo clara e inequívoca para todos quantos são chamados. And His call continues to be clear and inerrant for those who hear it. Quando Isaías ouve o chamado de Deus, When Isaiah heard this calling from the Lord, ele já tinha sido santificado. he had already been sanctified. Ele agora tinha fogo na alma Now para he had servir a fire in Deus. his soul to O serve the mesmo Lord. que aconteceu com os apóstolos The same thing that happened with the e os apostles tornou ganhadores de almas no mundo inteiro. who became fishers of men, who gained souls for heaven. A pergunta é: a quem enviarei? The question is, whom shall I send? E quem há de ir por nós? And who will go for us? Foi a pergunta feita por Deus. That was a question made by God. Meus amados irmãos, soa estranho It sounds strange que Deus faça tal that God would ask a question like that. sobre o que se interroga Deus. Perguntamos: o que é que Deus não sabe? What doesn't God know? What do you mean, whom shall I send? Irmãos, não é que Deus não saiba quem são essas pessoas. It's not that God doesn't know who these people É are. que Deus está à espera de corações prontos para se revelarem. It's just that God is excited to see the people who will say Ele está à yes. espera de pessoas que se mostrem voluntárias He's para fazer expecting our o trabalho de willingness. Deus. He wants our availability. Meus amados irmãos, Ele não quer que nós façamos o trabalho com um espírito de tristeza, He doesn't want us to do His work with a spirit of sadness. mas impulsionados He wants us to do it pelo with seu Santo certainty, Espírito. in confidence with His Holy Agora nós Spirit. vamos fazer. Ele poderia facilmente criar robôs He could have easily created para robots fazer a sua obra, to do His work. ou mesmo comandar anjos para realizar a sua Or He could vontade. have commanded angels to fulfill His will. Mas Ele escolheu But He chose você. you. Que privilégio! What a privilege. Aquele que se assenta no trono, The one who is seated on the throne, que é o Rei dos Reis, Senhor who dos is the King Senhores. of kings and Lord of lords, Ele te escolheu a ti. has chosen you. Ele te escolheu
has chosen you. Que privilégio, What a privilege. que bênção. What a blessing. Saber que o eterno e imortal Knowing that the eternal, the immortal, me escolheu, chose me, simples a mortal. simple person. Ele me escolheu He chose me. e Ele me dá uma oportunidade. And He gives me the opportunity. Eu vou vos dizer algo que é muito importante. And I'm going to say something that's very important. Quando nós somos santificados por Deus, pelo seu Santo Espírito, When we're sanctified by the Spirit of the Lord, nós sempre dizemos sim a Deus, we always say yes to God porque Ele está no trono. because He's on the throne. Nós não vivemos, nós não podemos fazer nada sem a sua vontade. We cannot do anything apart from His will, A palavra de Deus nos apart diz from Him. que Jesus passou 3 anos com os seus discípulos The word of the Lord says that Jesus spent 3 years with His disciples na melhor universidade de sempre, in the greatest university since ever, aos pés daquele que tudo sabe, at the feet of the one who knows everything, que criou o universo who pelas suas created the palavras, universe with His words, aquele que é a sabedoria personificada. the one who is wisdom 3 personified. anos, 3 years, homens com 13 anos, 15 anos, 13-year-olds, assentando 15-year-olds, aos pés do Mestre. seated at the feet of the Lord. Eles ouvem a palavra de Deus. They heard the word of the Eles Lord. se maravilham pelos milagres They e were sinais de amazed by the Deus, miracles mas and não the signs they estavam saw, preparados ainda. but they weren't ready E yet. Jesus lhes disse: And esperai em Jesus Jerusalém, said, wait in até Jerusalem serdes cheio do Espírito until you are Santo, filled with the Holy porque Spirit. antes falavam sobre quem é o maior no Because reino. before you spoke about who is the greatest in the Antes kingdom. falavam sobre envia fogo do céu Others para spoke os about sending destruir. fire down from heaven to destroy Antes people. falavam sobre assuntos que nós podemos dizer carnais. Others spoke about fleshly Mas em topics. Jerusalém, But in Jerusalem, agora esperando a vinda do now Consolador, while they were waiting for the coming of the aleluia, Helper, ela veio He e a came. palavra de Deus And nos the word of the diz Lord que tells ela, us através do seu Espírito that Deus, o through Espírito His Santo Holy veio Spirit, e eles foram batizados. they were É isso baptized. que Deus quer fazer This na is what sua God igreja. wants to do Ela with está His aqui, o church. Espírito Santo He está is aqui here, He is para right nos batizar, here to para baptize transformar a minha vida to e a tua transform vida. my Meus life amados irmãos, and your aqueles life. homens These men que antes that before, way tinham before, medo. Você vê were Pedro, afraid. Peter, do you você see vê that? Pedro com medo de uma empregada, de uma mulher. Ele Peter nega was Jesus. afraid of a maid that saw him in Mas o Jesus. Espírito Santo But the Holy veio. Spirit came. E agora um homem que antes tinha medo anuncia Cristo. And now he's preaching the gospel. Anuncia Jesus Cristo. He talks about Jesus Christ. Mais de 3.000 almas More se than rendem ao Senhor. 3,000 souls gave Eles themselves over saem. to the Lord. Esses jovens, vocês estão vendo a idade desses jovens? Do you see how young these people Não é? were? 13 anos, 15 anos. 13, Eles estão à 15. volta do mundo. Around E eu the vou vos world. dizer, com a exceção de João, Except for John, todos eles foram mortos. all of them were killed. Todos. All of them. Mas eles tinham no coração uma missão: But they falar had a de mission Cristo, in their heart viver to Cristo, talk about Jesus, pregar to Cristo, live Jesus, porque to preach Cristo em Jesus, vós, because esperança Jesus is da in glória. us, a hope that does Cristo not em falter. vós, jovens. Christ in Cristo us. em vós, adultos. Christ in Cristo us. em mim. Christ em in mim. me. Oh Deus, tenha misericórdia de God, mim. have mercy Cristo on na me. sua igreja. Christ in His Esperança da church. glória. Que uma grande obra seja feita, que os irmãos possam apontar para aquele que está sentado May no us trono. always A return to the palavra de one Deus who nos is diz que seated on the Ele throne. reina. The word Seu says nome é that He Jesus, reigns. assentado à destra de Deus Pai. The word says that Jesus is seated at the right hand of the Father. Que Ele possa ser rei na tua vida. May He be the King of your life, Rei na tua vida. the King of your life. Reinar na tua vida.
na Reign tua over vida, your life, over na your tua life. vida, Your life. reinar na tua May He vida, reign na over tua your life. vida, na tua vida. Your Que o Espírito life. Santo de Deus possa falar hoje ao May the teu Spirit coração, speak today que to Ele your reina na heart, tua that vida He reign e o over mundo your verá a And the diferença. world will see the difference. O mundo verá a diferença. The world will see the A difference. quem enviarei? Whom shall I send? Não é emoção, meus amados irmãos. It's not emotion, Porque nós estamos hoje no monte, não é? because we are in the world today. No monte. We are in the hills today. É tempo de aleluia. Amanhã você estará no vale. Amanhã você estará nas vossas casas. Tomorrow we'll be in the valley, back in our own homes. Hoje tudo é na bênção e na emoção. Muitos de Today, nós. everything's a blessing, and we are all very emotional. Eu não quero que vivam a emoção. I don't want us to live in emotion. Eu quero que vocês vivam a presença. I'd like us to live in the presence. Presença. In the presence. Porque a presença vem para ficar. Because God's presence comes to stay. Jesus disse: eu não vos deixarei Jesus said, I will not leave you, e eu não vos abandonarei. and I will not forsake you. E eu estarei convosco todos And I will be os with you dias, every day até a consumação dos until séculos. the end of Ó time. Deus, que essa palavra Lord God, may this possa word se aplicar be applied primeiramente firstly na minha vida. in my life. Amém. Amen. Fiquemos de pé. Let us stand. Nós vamos cantar o coro Sonda-me. Nós precisamos ser sondados pelo Espírito de We need Deus. to be searched. Vivemos by the Spirit. dias de grande avanço na tecnologia. We live in a time of great technological development. Esse mundo sendo sondado, nós temos sondas, naves que realmente veem tudo o que We acontece have technology that can see no nosso everything planeta. in our planet. Há dias eu estava vendo fotos que cientista tirou. These days I saw pictures of this taken by the scientists. Coisas que nos impressionam. Things that are impressive to us. Mas a palavra de Deus, o salmista nos diz, But the word says, the psalmist says, Isaías, creio, que dos céus, Deus vê os filhos dos from homens. heaven, God sees his children. Através do seu Santo Espírito, ele vem e ele entra no teu coração. His Holy Spirit comes and it enters our hearts. Ele vai no mais profundo do seu ser. And he goes to the innermost parts Ele of our vai being ali para te abençoar. and goes there to bless Não é, us. irmãos? Ele vai para te abençoar. He goes there to Mas bless também ele you. vai para falar contigo. And he also goes to talk with you. Ele está falando contigo. He is talking with you. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Without holiness, no one shall see the Viva uma vida Lord. santa na presença de Deus. Let's live a holy O life mundo before the verá a Lord. diferença And na the world will igreja. see the E difference. muitos serão atraídos para Cristo. And Vamos many cantar esse coro. Will surrender to Sonda-me. God. Sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como
Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e só mais uma vez o refrão. Como um farol que brilha à noite, são as vozes. Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Graças a Deus por este tempo hoje à noite na Thank sua God for casa this e time na tonight at His presença dele. house, in His presence. Eu acredito que Deus usou o seu servo uma vez I mais believe that God used His servant para once falar aos again nossos to speak to us corações. tonight. E que cada um aqui que tenha ouvido a voz de Deus And may everyone here e have que heard the voice tenha of God, a certeza de que
é um chamado de Deus. And may everyone here have the certainty that they are called by God. Possa continuar a dizer, Senhor, eis-me aqui. May they continue to say, God, here I am. Porque, na verdade, todos nós somos chamados Because we are all called para viver em santidade, to live in para holiness, sermos testemunhas de Jesus to be Cristo. witnesses for Jesus. E Deus, ao operar em nós And when God a acts sua in boa us, obra, His good work, Ele nos capacita para nós o servirmos, onde equips Ele us acha por bem to serve wherever usar. He sees us fit. E que este retiro fique na memória de todos nós. May this retreat stay in everyone's memory. E que seja um retiro que nos leve a viver uma vida diferente daquela And may que this be temos vindo a viver até a agora. retreat that leads us to live a life that's different E than the que life we used to possamos live. replicar este retiro todos os dias And may we até replicate o this próximo ano retreat every day until em que next estaremos year, aqui de novo, where we'll be se here Deus again, quiser. if God wills it. Quando eu digo replicar, é viver esta experiência When que I nós say estamos a replicate, viver I mean nestes live this 3 experience dias again aqui. that we've had for these 3 days. Que não sejam apenas 3 dias, Let these not just be 3 mas que days. sejam 365 Let they be dias no ano. 365. Que Deus nos abençoe. May God bless us. A hora vai avançada. It's Nós getting late. vamos prosseguir com a unção daquelas pessoas que queiram ser And we ungidas will hoje à noite. anoint those who want to be anointed. Se quiserem ser ungidas, vamos chamá-las para aqui, para a frente, um If you'd pouquinho like to be mais. anointed, I want to call you As pessoas forward. que querem ser ungidas, obrigado para esta. Aqui, podem ficar aqui à frente. E vou chamar os pastores que venham. Todos os pastores aqui podem ficar à volta e dar também o seu apoio a esta bênção de nós podermos chegar a Deus com o que for que nos esteja a perturbar ou preocupar ou a causar, de certa forma, um impedimento para nós prosseguirmos. Pode ser um problema físico, de saúde, pode ser um problema com as nossas necessidades em termos financeiros. We're going Pode to ser ask for com God's anointment problema- over whatever problem we're facing. Pode ser com o problema com a nossa vida espiritual, It ou a can be nossa vida finances, emocional, it can ou a be nossa emotional, it can vida be mental, a social, mental, ou social, moral, enfim. Moral. Nós queremos que nós podemos ser tocados por We Deus. believe that God Assim can como touch us. Isaías foi tocado, Just like Isaiah was por Deus. touched by God. ele foi restaurado He was restored, e Deus veio usá-lo. and God E de used que him. maneira? And what a way, Vocês que in what chegaram way. aqui para serem ungidos certamente têm fé. You came up front Acreditam because que- you have faith, O nosso Deus é todo-poderoso. and you believe that our God is the all-powerful. E é por fé, And it's by por fé. faith, por fé. by faith only. Nós cremos firmemente. And we believe firmly. A palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 5, The word of God in the book of James, chapter 5, verso 14, começa dizendo: verse 14 says, Está alguém entre vós doente? Is there anyone who's sick? Chame os presbíteros da igreja Call the priests of the church e orem sobre ele, and pray over him, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. anointing this person with oil in the name of the Lord. E a oração da fé And the prayer offered in faith salvará o doente. will make the sick person well.
E Deus, Criador nosso, neste momento nós ungimos esta tua filha, que na sua fé se aproximou da tua presença, como presbíteros em tua casa, e fiéis ao teu mandamento, Senhor Deus. Nós ungimos esta tua filha com azeite, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, eis que a Luísa também está aqui, com a sua vida completamente rendida a Ti, e como expressão da sua fé, agora ela pede para ser ungida. Ó Senhor Deus, nós te pedimos que faças por ela aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que Tu somente podes fazer. E neste momento, simplesmente, Senhor Deus, nós queremos impor as nossas mãos sobre ela e ungi-la em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, nós também temos aqui a nossa querida irmã, tua filha, que carece de um toque teu na sua vida, na sua fé em Ti, e ela decidiu chegar a este altar. Altar de Deus, altar onde há misericórdia, altar onde graça abunda. E agora, Senhor Deus, nós impomos as nossas mãos sobre ela também e a ungimos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. We thank God. Ide em paz. Go in E peace. tenho a certeza que o Senhor tem o controle das vossas vidas e tudo quanto vocês deixaram com Ele agora. Confia nele. Amém. Realmente um retiro de muita bênção. This has been a retreat with incredible